Já tá quase escurecendo, né, amor? Não é bom entrar muito lá pra dentro, não. Aqui dentro já tá escuro. Lá fora já tá claro. Olha bem o chão, hein? Tô olhando aqui. É que tá claro aqui ainda, né? Mas, amor, é melhor a gente fazer aqui mesmo. Porque já tá escurecendo. Bem melhor. Ver se não tem nada por aqui, né? Melhor do que descer lá embaixo, né? É. Eu queria descer lá embaixo porque tem resquício ainda lá, né? Mas é melhor a gente ficar por aqui mesmo. Acho que daqui dá pra ver lá, né? Dá pra ver? Ó. Acho que tá escurecendo. É. Ainda tá começando a chover. Verdade. Fazer aqui mesmo, né? Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Meus amigos, hoje nós estamos aqui para fazer uma investigação. Eu queria chegar até o resquício, mas como a gente está escurecendo, é melhor a gente fazer aqui mesmo. Desde o dia que a gente correu aí da onça, nós ficamos um pouco cismados, porque eu não sei onde que está aparecendo tanta onça nesses matagal. Antigamente não tinha assim. Antigamente tinha, eu falo antigamente aí, há uns 2, 3 anos atrás, não tinha assim, né, perto de cidade, desses locais assim. Agora está aparecendo muito, inclusive nós vimos uma, né, porque a gente correu, então estou um pouco cismado. Então a gente veio aqui fazer a investigação, porque falaram para nós que esse local aqui, gente, tem diz que aparece uma mulher e escuta o choro dela. E eu fui investigar, porque assim, contaram para nós, mas a gente foi investigar mais perto da cidade, porque o povo conhece aqui esse relato, né? Gente, quando explicaram certinho para nós o que aconteceu... Cuidado, primo. Tem um buraco aqui. O que aconteceu, eu fiquei assim, muito chocada com tudo isso. Infelizmente, todos os dias nós lidamos com esses relatos tristes, né? Aqui antigamente era uma fazenda muito grande, diz que era de 600 alqueires, né? A fazenda. E o dono da fazenda era um homem muito requisitado, muito respeitado, né? Porque ele era um homem muito rico e ele tinha 4 filhas. 4 filhas. Ele não teve nem um filho homem. Ele sempre falava assim que, infelizmente, ele não teve nenhum filho, né? Mas que as filhas, mulher dele, ia obedecer ele do jeito que ele queria que acontecesse, né? Para vocês entenderem, vamos voltar lá em 1960, né? Que eu creio que o que falaram para nós aí é mais ou menos isso aí. Lá em 1960, voltando lá para lembrar, né? Assim, muita gente que já escutou relatos de 1960, lembrar como era antigamente. O pai escolhia o noivo, principalmente quando era fazendeiro. Rico, na verdade, homem rico. Ele escolhia o marido da filha e a filha tinha que obedecer. Então acontecia muito isso. E diz que chegou na fazenda um homem pedindo se tinha trabalho para ele, que ele estava vindo de longe, né? E ele queria muito morar por aqui. E se não tinha aí um trabalho para ele, poderia ser trabalho pesado, porque ele era muito forte. Era um homem negro, né? Novo, né? De uns 25 anos. E com aparência muito boa, assim. Na verdade, era muito bonito. Era um negro bonito, né? Que chamava atenção. Muito encorpado. E logo que o fazendeiro viu ele, que ele pedindo emprego, aceitou ele. E por causa dele ser forte, né? Ele já pensou logo assim, precisamos de pessoas fortes aqui na fazenda. Porque ele fazia vários trabalhos, tanto em tirar leite, né? Mexer com o gado, cuidar do café e muitas outras coisas mais que ele fazia.
Então precisava de bastante gente para trabalhar na fazenda. Então tinha a sede dele, que a sede era aqui, diz que era mais ou menos por aqui, diz que ainda tem os resquícios, né? Procurar uma hora dessa é difícil, né? Quando a gente chega de dia, pode ver que eu entro dentro da casa e se tiver só um resquício, nós entra assim mesmo e faz investigação. Mas à noite, assim, a gente estamos diminuindo, até por causa de vocês, que fica muito preocupado com a gente, pedindo para a gente não ir, quando for à noite, não ir, entrar muito no meio do matagal. E lá embaixo, do outro lado do rio, tinha um rio, né? E do outro lado do rio era as casas dos empregados, né? E ele aceitou ali o trabalho dele, falou que ele ia aceitar o trabalho dele, que ele pagava bem, que ele era um homem forte, né? E um dia disse que ele estava trabalhando, né, na lida do gado, foi ajudar a apartar o gado e tudo, e quando ele desceu, que foi atravessar o rio, ele viu que ele não tinha visto ainda as filhas do fazendeiro. É porque elas ficavam sempre dentro de casa ali cuidando, às vezes elas iam no rio, né? Era tomar banho de rio, mas era assim, elas entravam com roupa e tudo, porque como tinha muito movimento ali, e sempre ia duas das cozinheiras, das que protegia elas para poder, trabalhava para eles, para poder proteger elas. E nesse dia que ele viu as quatro ali, a mais velha, ele olhou e já se encantou com ela. Olhou assim dentro dos olhos dela. E ela também olhou para ele. Aí disse que ele passou. Foram apartar o gado, mexeram, e ele ficou só pensando nela. Aí ele vinha às vezes trazer o gado e passava de a cavalo perto da sede, né? Para ver se via ela, e ela saiu na janela. E ele olhou para ela de novo. Aí ele foi e perguntou para um dos empregados, né? Quem era ela? Se ela era filha ali do fazendeiro, e ele falou assim, sim, só que o fazendeiro nem olha, porque o fazendeiro não gosta que nós empregados nem olhem para as filhas dele, ele é tudo protegido ali, elas têm tudo já casamento com rico, né, outros fazendeiros, ali eles já marcam assim, desde quando é criança e já vão tanto o outro fazendeiro como ele tem o filho lá, já arruma aí o casamento, para não sair ali da tradição de família rica, né, e ele se encantou demais com ela. Olhar para ela, ele ficou muito encantado. Ele falou assim, ela é muito linda. E aí ele começou a ver sempre lá na janela. Ele passava e reparava que ela ia para a janela olhar ele. E ele olhava para ela, ela olhava para ele. Os dois, pelo jeito, os dois já estavam se encantando ali, os dois. Ele, um negro muito bonito, né? Chamava a atenção das outras mulheres que eram empregadas lá da fazenda, já olhava para ele com outros olhos, porque ele era muito bonito. E aí, um dia ela conseguiu se sair ali de casa, né? Por volta de casa, assim, o pai dela não tava na fazenda, tinha ido para a cidade. E desceu, né? Onde sempre ele descia com o gado. E ele, quando viu ela, ele foi, levou o gado e voltou. Os outros empregados subiu e voltou onde ela estava, ver se ela estava ainda, ela estava lá. E ele chegou, desceu do cavalo, olhou para ela e disse para ela que não aguentava mais ficar olhando ela de longe. E ela falou que a mesma coisa, ela estava apaixonada por ele. E ali mesmo eles se abraçaram e começaram ali um romance escondido, claro, isso totalmente escondido, porque o fazendeiro não podia saber. Então eles marcavam encontros. Então o filho de uma das empregadas que limpava a casa, que era uma sede grande, né? Era um menino pequeno e sempre estava perto dela. Ela gostava muito assim de criança, né? E ela sempre agradava ele com presentes e tudo. E ela mandava bilhetinho para ele entregar para ele. E ele mandava o recado por ele, né? Por ela. E ele não sabia ler, gente. Ele não sabia ler. Ela mandava o bilhete. O menino que levava, como ela ensinava o menino a ler, a escrever, né? Porque ela era estudada. Lia o bilhete para ele e ele já mandava o recado para ela. Então o menino sabia que eles se encontravam, mas não contava para ninguém, nem para a mãe dele ele contava, porque ele gostava dela demais, porque ela enchia ele de presente, já muito, desde pequenininho, né? Ela levava para cuidar do neném lá na casa, né?
e para fazer as coisas, fazer comida, e ele cresceu ali, o menino, e ela se apegou muito a ele. Então ele levava os recados. E eles começaram a se encontrar, e no meio do cafezal ali mesmo, onde que tinha um café, muita plantação de café, ali mesmo eles se amaram, né, e acabaram que ela começou a desconfiar que estava grávida. E ela disse que tinha que fugir com ele. Não há outra maneira a não ser fugir com ele, porque a barriga ia aparecer, né? E ela começou a ficar com medo, né? Porque eles começaram a armar para fugir. Então o cavalo era dele, né? Porque ele chegou ali de cavalo, que era dele. Ele falou que ia colocar ela na garupa do cavalo e eles iam embora. Só que ali ele falou assim: onde que eu vou te levar? Você é uma menina rica, uma menina delicada, as mãos delicadas. Como que eu vou fazer para cuidar de você, para dar as coisas para você? Nós não temos onde ficar. Eu vou sair daqui e não posso pedir o dinheiro para o seu pai. Nós temos que esperar, assim, pelo menos o primeiro ele me pagar, né? Porque não era tempo do pagamento ainda, então ele primeiro tinha que pagar ele, pelo menos por aquele dinheirinho eles comer alguma coisa. E ela começou a ficar com medo, porque assim, ela tinha vida boa. Como que ela ia sair assim e viver do quê? Andava muito bem vestida, e ia dormir no meio, ela tinha medo de ir no escuro, no mato, e como não dormir no meio do mato? E ela começou a ficar com medo. Aí ela chamou a mãe dela e falou para a mãe dela o que estava acontecendo. A mãe dela quase ali mesmo perdeu a vida, porque ela ficou sem fala, ficou muda, paralisou e falou: e agora, o que vai acontecer, né? Diz que ficou um tempão parada, não sabia o que responder. E ela falou assim: seu pai vai ficar sabendo. Não vai ter jeito, seu pai tem que saber. Ela falou que o pai dela não podia saber o que ela tinha que fazer para que isso não acontecesse. Aí o pai dela já estava desconfiado de alguma coisa dela, mas não sabia jamais que era com esse homem negro, né? Que esse homem bonito que chegou lá e chamou a atenção de toda a mulherada lá, inclusive a dela, né? Aí ele chegou quietinho na sala, ficou ouvindo a conversa. Chegou de uma vez e falou: como que é o negócio? E ela só sentou no sofá e pensou: agora já era, agora não tem jeito mais. Aí falou para ele que para quem o pai dela tinha prometido ela, né? Ela não ia conseguir se casar, porque ela estava grávida desse rapaz. Não, o velho não acreditou, saiu quebrando tudo, quebrava a cadeira, quebrava tudo que tinha pela frente. Ficou louco, louco, louco. Ele falou que isso não existe. Ele falou assim que... Ela falou assim: mas se o senhor me der um bom dinheiro, eu fujo, vou embora para bem longe, só para mim começar minha vida com ele bem longe daqui. Ele falou que ele não ia fazer isso, ele não ia passar essa vergonha de falar para os amigos ou para o amigo dele, que era pai do rapaz que era prometido. Então vamos fazer diferente. Nós vamos tirar, né, infelizmente, o bebê. Aí ela não aceitava de jeito nenhum. Ele falou: vai aceitar. Diz que prendeu ela dentro de um quarto, mandou chamar uma parteira. Era uma parteira que ela também fazia trabalhos, né? Então ela não tinha muita noção, não. Assim, ela fazia esse tipo de trabalho também. Se era para fazer, ela fazia. Aí pediu que os capanga dele pegasse o rapaz e levasse para bem longe. Não mandou o homem embora, falou para levar para bem longe. Então, quando ele falou para ela assim: ó, minha filha, eu pedi para levar ele para bem longe, ela já imaginou que ele deveria ter levado ele e feito alguma coisa com ele. Alguma coisa ele fez com ele. E ela já entrou em desespero e falou que não tocasse nele, deixasse a vida dele em paz, só isso. Porque ela amava ele demais da conta. Aí ela ficou desacordada porque a parteira que foi lá deu um remédio muito forte para ela, umas ervas. E ela já ficou ali desesperada, ela tinha tomado já o chá e dormiu. E a parteira foi fazer o trabalho, né? Fez o trabalho. E infelizmente deu hemorragia nela e ela não acordou mais, né? Ela tirou, né, gente? Não posso ficar dando detalhes aqui, vamos pular esse pedaço aí. E ela não voltou mais por causa da hemorragia.
E o pai dela se desesperou, né, com tanto sofrimento. O menino já contou, né, para a mãe o que estava acontecendo, a mãe já contou para outra pessoa toda a história, que o menino sabia a história certinho, desde quando começou, porque ele que ajudava, só que ele, o patrão não podia saber. Então a mãe dele falou, para com isso, porque se ele souber, ele vai pegar você também e vai fazer maldade. Aí não era para ninguém saber, mas as pessoas ficavam sabendo, mas não contava para ele, o fazendeiro, porque tinha medo dele já, né? Tudo que aconteceu. E aí não adiantou nada ele fazer isso. Todo mundo descobriu do que havia acontecido, do que ele tentou tirar, né? Porque ele falou que ele não queria um filho daquele rapaz, porque o rapaz era negro. Olha para você ver, né? Naquele tempo já tinha essas coisas, né? Racismo, essas coisas. E ela, toda feliz de saber que ia ter um filho dele. É amor, gente. Eu não sei explicar assim detalhadamente para vocês entenderem, ou vocês entendem. Quando a gente ama, não importa se é pobre, se é rico, se é feio, se é novo. E apesar de tudo, era um negro muito bonito, que é o que passaram para nós, que chamava atenção. O homem era bonito. E ela se apaixonou por ele. Então, ele não queria. Então mandou tirar. Só que daí ele perdeu a filha também. E eles mandaram levar o negro, né? Tá bem longe, ele mandou levar, mas ninguém sabe para onde, não sabe o que ele fez. Simplesmente ele desapareceu. E eles falam assim que nesse local aqui, depois que aconteceu tudo isso, esse local aqui ficou assombrado. A casa ficou assombrada, né? Que a casa... Ficaram morando na casa, mas a mãe falava que via a filha lá sempre chorando, chorando, chorando. E diz que continua o choro aqui dessa moça, né? Que faleceu aqui por amor, né? Porque ela amava demais ele. E o pai, com tanta maldade, fez isso com a filha e perdeu a filha também. E a gente está aqui hoje para fazer essa investigação. É uma investigação de um relato muito antigo, mas que a gente nunca perde a esperança de chegar no local, como eles falam que houve choro aqui, de chegar no local e se o espírito ainda estiver aqui, nós ajudar, porque é muitos anos. Então a gente ajuda com a maior alegria. E se não tiver aqui, melhor ainda. Mas como o povo fala que tem choro e que vê essa mulher aqui, então pode ser que ela esteja aqui. Nós queremos ajudar, não é mesmo? E se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. Também quero deixar para vocês muita gente comentando que não, de primeiro, os vídeos chegavam, as notificações de que o vídeo foi postado. Hoje está muito difícil, tem que procurar. Então, sempre às 18h45, pode ir lá no canal procurar, que eu estou postando vídeo todos os dias, tá bom? E também agradecer a vocês, de todo o meu coração, que nos ajuda aqui no canal. Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade e que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida, tá bom? Vamos ligar o K2. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar, não é para afrontar. Viu, amor? Não dá para descer lá embaixo. Não dá. Não dá, porque assim vai ficar longe da estrada. Nós estamos perto da estrada, gente. Mas muito longe agora, eu já não quero ir mais nessas lonjuras, não. Só de dia a gente vai, mas de noite não. Se tiver presença, nós queremos ajudar. Tem algum espírito aqui precisando de ajuda? Se tiver, se aproxime e a gente vai ajudar. Por favor. Buraco. Tá cheio de buraco aqui, amor. Aqui, ó. Deu sinal. Tem presença de espírito. Então vamos pegar o Spirit Box e já oferecer ajuda, né, amor? Vamos pegar os aparelhos, então já inicia. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda?
Voz de mulher, ela quer. Ai. É, E você pode dizer o seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós? Emma. Emma, seu nome mesmo? Só para confirmar. É isso mesmo. viu? É imã. Emma, com todo respeito, como eu disse, a gente está aqui para ajudar. Vamos fazer umas perguntas para você, tá bom? Porque a gente vai ajudar e gostaria de saber, né, um pouquinho de você. Se você aceitar, é claro. Sim. Sim. Emma, a gente tem um relato daqui onde você faleceu quando uma parteira tentava, infelizmente, tirar, né, de você o seu bebê. E se é esse relato mesmo, se você é essa moça também, né, porque a gente não sabe se é. É. Então ela é a moça. E isso que aconteceu então é verdade. Você se apaixonou, diz que por um homem, um empregado da fazenda, né, que era negro, que chamava muita atenção, né, muito bonito. E você se apaixonou por esse homem e seu pai não aceitou. Entendi. Não, parece que ela falou é amor, né? É. Amor, isso. Você quer dizer que é amor, o que você sentia por esse rapaz. Sinto muito por tudo que aconteceu com você, né? Não entendo por que você ficou aqui, porque disseram que no relato que você acabou, né? Ela te deu um remédio muito forte, essa parteira, e para que você viesse aí a ter força para ela tirar aí o feto, né? Não quero ficar repetindo muito isso aqui porque dá um probleminha aí no canal, né? Mas eu tenho que fazer a pergunta e não tem jeito, né, gente? E você veio a óbito. Isso, então foi isso que aconteceu com você. O que eu não entendo é porque você ainda está aqui e dizem que escuta o seu choro. Meu filho. Você quer dizer que você ficou aqui por causa do seu filho? Que você. O que você quer dizer? Que você quer o seu filho? Sim. Sim. Nossa. Emma, não tem jeito, né? Porque assim, com certeza o seu filho. Eu não sei de quantos meses você estava grávida. Ele é um anjinho, né? Foi para o céu. E você ficou aqui por causa do seu filho. E, Eu. meu amor. Por causa do seu filho, então? E você falou, meu amor, você ficou aqui por causa do rapaz também que te engravidou. O seu amor, né? É isso que você quer dizer? Eu só que eu preciso entender bem entendido para não falar errado aqui, só isso. Ah, imaginei que seria isso, então. Você ficou aqui por causa do seu amor e seu filho. Ele, nunca mais ninguém viu ele. Teu pai levou ele para bem longe e, infelizmente, seu filho, né, também não está aqui. Eu acho que ficar aqui é sofrer.
Alô? Tá aqui na legenda, gente, eu ia falar. Viu? Você quer dizer o quê? Que seu pai matou ele, o seu amor? Emma, é isso que você quis dizer? Foi isso que aconteceu? Oi? Foi. Gelei agora. Eu tenho esse problema, a gente tem medo de perder o contato com o espírito e aí a gente não consegue mais o contato e aí começa a entrar em desespero. Muito bonito o amor de vocês, muito lindo, né? E não precisa chorar, tá bom? É. Se você chorar, eu também vou chorar. E eu não quero isso, eu que quero te ajudar, mas não quero ficar chorando aqui. Que a minha felicidade é você sair daqui, né? Quem sabe você vai encontrar o seu filho, sei lá, vai colocar ele nos braços, o seu amor, que a gente não sabe sobre o natural. O sobrenatural a gente sonha com isso, né? Então a gente não sabe, mas sabe que ficar aqui é sofrer, né? Viu? Você sofre. Não adianta ficar aqui. A gente ficou sabendo mais ou menos qual foi o ano. Não sei se você consegue lembrar qual foi o ano que você desencarnou aqui. Não sei. Não sei. Que dó. Eu não sei, né? Mas o importante é ajudar você. É. O importante é você perdoar o seu pai, né? O que seu pai fez com você, que fez com seu amor. Não guarde esse rancor no seu coração, senão você não consegue fazer a passagem. Você consegue perdoar porque seu pai, não sei nem se ele existe mais. Ninguém sabe o que ele passou, né? Porque aqui, infelizmente, aqui o que planta colhe. Então a gente nem sabe o que passou. Você consegue perdoar o seu pai? Sim. Sim. Viu? Isso é importante para que eu te ajude. E também você pedir perdão. Adeus. Isso, para Deus. Se arrepender de algo que você fez, né? Você achou que não era certo, você se arrepende? Sim. Sim, se arrepende. E eu fico muito feliz de poder estar aqui e de te ajudar, porque são muitos anos isso que aconteceu. Né? Então, falaram para nós que foi em 1960, gente. A gente nem sonhava em nascer. E esse espírito aqui sofrendo é muitos anos, é muito sofrimento. Por tudo isso que aconteceu, tudo que aconteceu, Emma, que você passou, tudo isso aí ficou para trás, né? Ficar aqui sofrendo não vale a pena. O importante é você seguir. Meu lugar. Minha culpa. Não se culpe. É. Não se culpe. Você amou ele com todas as suas forças. Você engravidou dele, teve um filho dele. Você amou, né? E eu acho muito lindo esse amor, sabe? Eu achei assim muito lindo. Mas passou assim um filme na minha cabeça quando eu estava contando, quando contaram isso para mim, quando eu contei, muita gente consegue ver assim quando tudo o que aconteceu. Mas infelizmente isso tudo foi parado pelo seu pai. Só que o importante é que você não guardou rancor, né? Talvez no começo sim, mas agora não vale mais a pena. O importante é você seguir seu caminho, tá bom? Vou deixar uma água e uma vela para você. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão. Você aceita? Eu posso deixar? É só um símbolo, tá? Sim. Então nós vamos deixar.
tá bom? Você consegue ver o anjo, a mentora ao nosso lado? O anjo de luz, a mentora. E Oh, que bênção! E são eles que vão encaminhar você, tá? Eu e o Theo vim para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória, tá bom? Segue o seu caminho, segue em paz e nós vamos pegar a água e a vela para você. Segue seu caminho, hein? Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Emma, né? Tadinha, estava aqui sofrendo. Realmente ela chorava aqui, não vai chorar mais, vai ser encaminhada, né? Uma história de amor muito bonita, mas com um fim muito trágico. A gente fica muito triste com isso. Mas o importante agora é a felicidade de poder estar ajudando ela, tá bom? Vamos orar por ela? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Emma, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora, né, com todo respeito, nos orientar se a Emma conseguiu fazer a passagem. sim. Sim. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.